Comunidade da Escola do Canal Arte da Guerra. Seja membro de uma comunidade pioneira no Brasil que oferece um ambiente virtual dedicado ao debate profissional e aprofundado sobre defesa e geopolítica. Assine agora, participe e diferencie-se nos debates sobre os desafios do mundo contemporâneo. Comunidade EADG, um espaço exclusivo para debates estratégicos. Olá, combatentes do Canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, é um prazer muito grande receber novamente aqui uma pessoa que eu espero que se torne habituê no nosso canal, que é a doutora Lourdes Zilberberg. O currículo dela se encontra aqui na descrição, bem como o link para o canal dela, que, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês não podem perder. Se inscrevam no canal da doutora Lourdes, porque eu falo sempre o seguinte, nós vamos apoiar as mídias que trazem conhecimento abalizado para o público. A gente vê, doutora, a gente vê tanta bobagem na internet sendo compartilhada. Tem dia que eu olho e falo, mas não é possível que essas bobagens que o pessoal compartilha tenham tantos seguidores. Então, doutora, é um prazer muito grande receber a senhora aqui. A senhora sabe o carinho que o nosso público tem aqui pela senhora, pelos seus conhecimentos, de maneira que o show é seu. A senhora está me ouvindo aí? Dá um retorno do áudio para mim. Perfeitamente, perfeitamente. Então, tá bom. Um prazer. Então, seja bem-vindo a bordo aqui, doutora. Deixa eu colocar aqui para a senhora. Bom, acho que vamos dar continuidade, né? Muita coisa acontecendo, e acho que compreender a China, ou pelo menos tentar compreender a China, é algo importante, viu? Acho que no slide 24, comandante, Vou lá. Temos lá a parte do Xi Jinping. Só recapitulando, né, o que nós tínhamos conversado. Volta um pouquinho, para trás. Na foto que tem os líderes aí, o Nixon, o Margaret Thatcher, anterior, perfeito, podemos ficar aí, perfeito. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, senão não vai aparecer completo. Os slides, eu vi que eles não se enxergam muito bem, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou compilar tudo e mandar, inclusive com as fontes, que acho que o pessoal pode se inteirar mais, quem quiser se aprofundar, mas acho que o que nós estávamos tentando fazer, né, comandante, era um panorama da China, para entender como é que a China se tornou essa potência que é a segunda economia do mundo, ultrapassando o Japão de longe, e depois o Japão também foi ultrapassado pela Alemanha e atualmente pela Índia também, né? E nós temos aí um país que de um país pobre, ele está se transformando, ainda não é um país desenvolvido, é importante esclarecer isso, mas geopoliticamente falando, não dá para falar do mundo sem falar da China, e ao mesmo tempo, a China tem uma ambição, né, que até 2035 se tornar um país de desenvolvimento médio. Então, acho que quando nós falamos toda essa história da China, por que eu quis fazer uma espécie de timeline, comandante, para os colegas que estão nos assistindo? É porque não é à toa que a China chegou aonde chegou. Não é de um dia para o outro que a China se tornou esse país. Isso foi construído. Isso foi construído com políticas de longo prazo. Nós falamos, e eu brincava com as pessoas que estão nos assistindo, não sei se variam, né? Capaz que nem são os mesmos, mas podem assistir a outra live, que eu vi que teve um monte de visualizações. Muito obrigada a todos e a todas, uma honra. E vi que vocês são super espertos, super inteligentes. Eu adoro gente inteligente e que quer saber cada vez mais. Teve até umas questões que eu vou responder, viu, comandante? Mas a senhora fica à vontade. Agora, eu vou dizer uma coisa. Se a senhora for responder todas as perguntas que essa turma faz, a senhora vai ficar doida, viu? Espiando, a ver se tinha algumas dúvidas. Não vai fazer mais nada na vida, vai ficar o dia inteiro respondendo essa turma. É verdade. Não, mas tem algumas coisas mesmo que a gente falando aqui vão passando, né, comandante? Que é muita coisa para falar. Mas o que eu acho interessante é mostrar que isso foi construído. E que tem uma característica do povo chinês, e como nós falávamos a vez passada, a China, antes de se tornar comunista, antes da Revolução Comunista, ela já era um Estado coletivista por conta de uma das filosofias que permeiam pela sociedade chinesa, que é o confucionismo. Não é só o confucionismo que permeia pela sociedade chinesa. Nós temos 3 grandes filosofias
que estão presentes nessa sociedade, que são o confucionismo, o taoísmo e o budismo zen, que vocês sabem que o budismo não é chinês, veio da Índia, mas permeia até hoje pela sociedade chinesa. Existem outras filosofias, muitas outras filosofias, mas uma das bases mais importantes que nós pegamos do confucionismo é a questão da harmonia. E eu falava para vocês na live anterior, salvem essa palavra, harmonia. A harmonia permeia pelo pensamento filosófico chinês desde 500 anos antes de Cristo. Porque uma das propostas do confucionismo era justamente manter a harmonia na sociedade chinesa. E uma das propostas do Partido Comunista é manter a harmonia na sociedade chinesa. E não tem como se manter a harmonia se a população está pobre, se a população passa necessidade. Então, uma das propostas da China é que até 2035, e olhem o time, né? Até 2035, a China se transforma em um país de desenvolvimento médio. Estamos falando de um país de 1,5 bilhões, praticamente 1,5 bilhões de habitantes, e isso requer um esforço tremendo e um planejamento tremendo. E sendo a China um país governado pelo Partido Comunista, e nós falávamos do socialismo com características chinesas, e nós vimos como a China, desde 1949 até 1978, em que assume a liderança, esse senhor que está aí na foto, Deng Xiaoping, que ele se reúne, primeiro secretamente, nós vimos como Henry Kissinger vai para a China em 1971, 1972, Nixon visita a China. 1978, Deng Xiaoping vai para o Japão, em 79 vai se reunir com o Jimmy Carter. E depois nós vemos uma reunião com a Margaret Thatcher em 82 e nós vemos como depois a China começa a conformar suas fronteiras novamente. Se devolve Hong Kong e se devolve Macau. E o que é esse socialismo com características chinesas? Nós vimos como a China se separou da Rússia, houve uma separação em nível de pensamento. A China e a Rússia também têm problemas limítrofes. Tinha, inclusive, um seguidor, viu, comandante, que falou, nossa, mas a China e a Rússia estavam até em conflito. Estavam mesmo. Houve períodos de conflito na década de 60, eles tentaram acertar as pazes nos anos 2000, e a coisa recentemente, em 2023, também meio que pegou fogo, óbvio que não chegou a conflito, porque a China colocou no mapa parte de território considerado russo. Então, essas questões limítrofes, em um país que limita com 14 países, existem toda hora. E são países todos que estão aí, né, com questões entre eles mesmo. E nós vimos recentemente, no Sudeste Asiático, a questão na Tailândia. Bom, enfim, a questão é que nós temos aí um marco, e era o motivo da live anterior, que era quando a China entra na OMC. E nós vimos como a OMC substituiu o GATS, eu até não me lembrava, General Agreement on Tariff and Trade, esse é o nome em inglês do GATS, que não me saiu da vez passada. O GATS, criado no pós-guerra, foi substituído na década de 90, 1995, pela OMC. E a China já estava como observador no GATS, desde os anos 80, e ela entra na OMC em 2001. Quando a China entra na OMC, a coisa muda. A coisa muda drasticamente, porque a China, como nós falamos, começa a se transformar na fábrica do mundo. Tudo é made in China. Mas como nós vimos também, voltando ao socialismo com características chinesas, e o que é esse socialismo com características chinesas? É até engraçado, porque tem um site na China, que está em inglês, inclusive, que é um dicionário comandante dos termos que se usam na China dentro do Partido Comunista. Então, um dos termos que a gente pode pesquisar nesse dicionário é o socialismo com características chinesas. Ele foi lançado justamente por esse senhor que está aí na foto com o Jimmy Carter e com a Margaret Thatcher. Ele não estava recebendo o Nixon. Mas o socialismo com características chinesas é o seguinte: quando Deng Xiaoping se aproximou do Ocidente e fez uma política de portas abertas, ele foi muito questionado pelo Partido Comunista. Porque vocês lembram que nós tínhamos visto que no período Mao,
houve até uma separação com a Rússia, houve digamos assim, um marxismo-leninismo, maoísmo, e alguns países que seguiram esse estilo maoísta. Há uma abertura por intermédio desse senhor Deng Xiaoping. Nós vemos essa aproximação com o Ocidente, e lembrem-se que o Ocidente pensando que iriam converter a China, entre aspas, né, comandante? Vamos converter a China. A China vai se tornar rica e ela vai se democrática. Porque eles pensaram assim, perestroika lá na União Soviética, né, começa, e a China vai se converter. E a China, olhando tudo isso, Deng Xiaoping abrindo, olhando que ele tinha que, em certo sentido, dar emprego para a população, estabelecer um crescimento econômico, e só a saída seria a abertura, né, ao mundo e ao Ocidente. Então, ele foi muito criticado dentro do Partido Comunista. E, claro, existem as tretas dentro do próprio Partido Comunista. Então, o Deng Xiaoping ele teve que meio que fazer uns filtros aí dentro do Partido Comunista e começar a dar explicações para os camaradas que falavam, Deng Xiaoping, isto é socialismo? Isto é socialismo com características chinesas. O que significa que a China encontra seu próprio caminho, a China não abandona o marxismo-leninismo, essa é a base do pensamento do Partido Comunista Chinês e a base do desenvolvimento da China, é o marxismo-leninismo, porém, o caminho que a China irá seguir é o socialismo com características chinesas. Essa abertura para o mundo tem como objetivo desenvolver as condições econômicas dentro da China sem abandonar o socialismo. Tanto assim que o Deng Xiaoping ele falava, passaram 100 anos da fundação do Partido Comunista Chinês, 1921, e já passaram 100 anos, e nós ainda estaremos com o socialismo, marxismo-leninismo e o socialismo com características chinesas. O socialismo com características chinesas foi adotado como pensamento dentro da filosofia da China e do Partido Comunista Chinês. E houve digamos que os próximos líderes seguiram esse pensamento, não abandonaram o socialismo com características chinesas e se aprofundaram. Então, os líderes que vieram depois do Deng Xiaoping, eles se aprofundaram nesse pensamento do socialismo com características chinesas. E nós vimos na apresentação anterior como a China começou a crescer, inundar o mundo de produtos, depois da entrada do OMS, um crescimento econômico acima de 8%. Nós vamos ver uns gráficos depois, comandante, há alguns momentos que cai. Claro, crise externa, crise do petróleo, crise do Sudeste Asiático, diversas crises, a China também impactada por isso. Mas no momento que a China se abre ao mundo, a China se integra nas relações comerciais com o mundo, e aí nós temos o que nós falamos aqui no Ocidente, se a China tem um resfriado, aqui nós estamos com pneumonia, porque nos tornamos tão dependentes da China que realmente essa questão do mundo interconectado, interdependente, e quando acontece um fato em algum lugar do mundo, imediatamente esse fato ele vai influenciar o resto do mundo, vai impactar o resto do mundo. Podemos seguir adiante, comandante? Vamos lá. Então, nós chegamos em um determinado momento, em 2012, bom, aí nós temos quando a China entrou na OMC. A China se preparou para entrar na OMC, porque a China não tinha nem política de preços, né? E nós vimos na apresentação passada, quando chega o Milton Friedman, lá os monetários, fala, libera tudo e que seja o que Deus quiser. E aí houve uma turbulência na China. E aí o Ocidente fala, será que a China vai conseguir? Sempre foi essa pergunta do lado do Ocidente. Será que a China vai conseguir? A China consegue vender mais barato? Porque, claro, os salários são mais em conta, as pessoas começaram a emigrar do campo para as cidades, começaram a trabalhar na indústria, estão explorando os chineses, as políticas de anti-dumping dos diversos países. Mas a China, ela não só se preparou fazendo produto na China, mas também fortalecendo as empresas chinesas. E isso desde o início, isso foi política do Deng Xiaoping. Houve, digamos assim,
um abandono de empresas que não teriam chance e uma aposta nas empresas chinesas que sim teriam chance. E já desde a década de 70, 80, a China já apostava na revolução dos meios de comunicação e na tecnologia. Podemos seguir, comandante. Que isso é uma coisa muito importante, porque não é por acaso que a China está se transformando em uma potência de inovação e tecnológica. Podemos ir no próximo, comandante. Só um minutinho, deu uma travada aqui no meu... Não, bem. Aí nós chegamos em 2012 a este senhor que é o Xi Jinping. E nós chamamos de era do Xi Jinping porque desde Mao Zedong nós não tínhamos na China uma personalidade com tanta influência como é o caso deste senhor, o Xi Jinping. Né? Ele foi eleito secretário-geral do partido, presidente, ele também comanda, obviamente, as Forças Armadas, mas em outros momentos da história da China não se acumulavam todos estes poderes, digamos assim, numa pessoa só. O Xi Jinping ele é tão poderoso na China que nós estamos falando hoje em dia do pensamento do Xi Jinping. Né? O pensamento que foi adotado pelo Partido Comunista Chinês e na Constituição chinesa. Então, nós estamos falando de uma figura sumamente relevante na política chinesa. Né? O Xi Jinping começa em 2013, está até hoje na China, e há algumas pessoas que dizem, bom, e quando que o Xi Jinping vai sair? Porque em 2018, nós vemos que o Xi Jinping começou, né, se votou a possibilidade de que ele pudesse se reeleger por mandatos ilimitados, digamos assim. Mas na China já se fala da sucessão do Xi Jinping, né? E existem algumas teorias, e aqui nós temos que tomar sempre muito cuidado para as pessoas que estão nos assistindo, de qual é a mídia que a gente vai estudar, que a gente vai ler. Porque, obviamente, nós temos a mídia estatal e nós temos a mídia que é contrária. Podemos seguir adiante, comandante, no próximo slide. Aqui mesmo, nesse. Aí nós vemos como, por exemplo, a mídia que é contrária à China continental, digamos assim, vai dizer que o Xi Jinping perdeu o poder, o Xi Jinping não consegue, e coisas do gênero. O fato é que se comenta qual será e quem será o sucessor do Xi Jinping. E que o Xi Jinping já poderia estar preparando um sucessor. Então, na verdade, o que podemos trabalhar aqui é com cenários. O primeiro cenário, o Xi Jinping, depois de estar um tempo no poder, pode ser que o poder do Xi Jinping se debilite e que, naturalmente, tenha que existir uma transição. Um cenário que muitas vezes pode ser a imprensa, que a gente não chega à ciência certa, a saber se é verdade ou não, um cenário, digamos assim, contrário ao ideário do Xi Jinping, seria que está tendo dentro do Partido Comunista Chinês um movimento para acelerar a saída do Xi Jinping. Né? Então, são vários cenários que nós podemos trabalhar. Primeiro cenário, imaginando que o próprio Xi Jinping está preparando seu sucessor e a sua saída. Segundo cenário, imaginando que dentro do Partido Comunista Chinês, e há algumas notícias nesse sentido, pode existir um movimento para tirar o Xi Jinping, porque o Xi Jinping concentrou muito poder, fez uma limpa danada. Quando o Xi Jinping assumiu em 2013, ele houve uma espécie de limpeza dentro do Partido Comunista, uma campanha contra a corrupção, né? Então, digamos que alguns inimigos ele deve ter por lá, né? E recentemente houve uma mudança dentro do exército chinês. E alguns dizem que foi o próprio Xi Jinping que criou essa mudança, que propiciou. Outros dizem que não, que na verdade o Xi Jinping está perdendo o poder. Qual é a situação, a ciência certa? A gente não vai saber neste momento. Nós precisamos ficar atentos. Mas a questão é que nunca existiu na China uma pessoa, desde o Mao, com tanto poder quanto o Xi Jinping, porque nem sequer o Deng Xiaoping chegou a esse status que chegou o Xi Jinping, no sentido de que o pensamento de Deng Xiaoping estivesse até assumido como pensamento.
O Xi Jinping é um engenheiro, né? Formado, o senhor já falou da vez na Tsinghua, um comunista raiz, mas não podemos esquecer que o pai do Xi Jinping, ele foi expurgado pelo Partido Comunista na época da Revolução Cultural. E foi restituída a figura do pai do Xi Jinping nos anos 70, quando faleceu o Mao Zedong. Mas ficou um sentimento no Xi Jinping. Um sentimento de aprovação muito grande de que realmente ele era lealdade, o sentimento de lealdade, o sentimento de dedicação dentro do Partido Comunista Chinês, e o sentimento de que ele quer levar a China à posição em que a China merece estar, realmente é muito forte no Xi Jinping. Isso pode ter sido marcado por esse momento que ele teve junto com a família dele, de serem acusados de não serem uns bons camaradas dentro do Partido Comunista Chinês, que o pensamento dele não fosse suficientemente comunista na época da Revolução Cultural. A época da Revolução Cultural na China é um período muito marcante para a China. Nós tínhamos aí as universidades, professores, pesquisadores, sendo perseguidos, ou qualquer ideologia que fosse contra o comunismo, a ideologia comunista era expurgada. Tudo isso mudou, porque quando Deng Xiaoping assumiu, o primeiro que ele fez, uma das primeiras iniciativas que ele teve foi retornar ao exame de entrada à universidade e propor uma série de reformas nas universidades, né? Então, nós temos aí um período que vai até a presidência do Xi Jinping, e nós temos já um momento na China que é um momento de pleno desenvolvimento, né? De pleno desenvolvimento, com empresas chinesas, que foi uma das propostas dentro das 500 empresas do Fortune 500, das 500 empresas mais importantes do mundo, empresas chinesas. No início, a China recebia empresas de fora, que fabricavam seus produtos na China, e a China exportava para o mundo todo. A China se aproveitou desse know-how e se aproveitou para fortalecer empresas chinesas, e, em um segundo momento, as empresas chinesas saíram para fora da China. Começaram a cotizar na Bolsa de Valores e começaram a exportar seus produtos, competir com as empresas ocidentais e, em um terceiro momento, até adquirir empresas ocidentais. Isso foi tudo planejado, uma série de políticas planejadas pelo governo chinês. Então, pensem de novo no conceito confucionista da harmonia, no conceito de construção da sociedade e no conceito de construção da sociedade de longo prazo. O pensamento coletivista, confucionista, tem outra questão que vai ao encontro de uma sociedade ao estilo socialista, que é os planos quinquenais. Nós conhecemos que a sociedade socialista, eu não falo comunista, porque, como eu falei da outra vez, nós não chegamos à sociedade comunista, é uma utopia. Nós não tivemos uma sociedade comunista, assim como nunca tivemos na humanidade uma sociedade totalmente neoliberal, em que o Estado não existe, e que tudo é o mercado que regula. Não chegamos nem a uma situação nem a outra. Então, eu prefiro chamar uma sociedade socialista. Então, nós vemos que estas sociedades adotam a questão dos planos quinquenais. Mas, sendo a China uma sociedade coletivista de antemão, esta questão dos planos quinquenais veio perfeitamente a encaixar dentro do ideário chinês. E os planos quinquenais, eles existem, eles são aprovados pelo Partido Comunista Chinês. Nós vamos ver depois a evolução dos planos quinquenais. E se a gente quer saber o que vai acontecer com a China, é só olhar o que se aprova nos planos quinquenais. Então, nós temos aqui uma sociedade totalmente de longo prazo, onde as coisas se planejam, se organizam para esse planejamento. E totalmente diferente do que nós temos aqui, né? Na região da América Latina, sociedades de curto prazo, sem planejamento, com políticas de governo e não políticas de Estado. O que nós temos na China, podemos dizer, se tem alguma virtude, que o mesmo partido está no poder, o mesmo partido aprova as políticas nos planos quinquenais e o mesmo partido projeta tudo isso no futuro.
Como é que a China vai ser em 2035? Nós queremos que em 2035 a China seja uma economia de desenvolvimento moderado, nem sequer estamos chutando o vale e falar que vai ser desenvolvida. Então, a partir do momento que eles planejam os planos quinquenais, tudo se traça em torno aos planos quinquenais, né? Bom, aqui continua a timeline, né? Em 2021, 100 anos do Partido Comunista Chinês, um momento muito importante para a China. E nos últimos anos, nós temos visto como, estou pulando a parte da crise sanitária, que todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe como isso impactou disruptivamente o mundo, mas parece que as coisas depois desse momento histórico se aceleraram ainda mais, e nós tínhamos. O importante é que até o governo de Xi Jinping e até a primeira presidência do presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, nós tínhamos uma sincronia entre a China e o Ocidente. Claro, tinha as divergências, tinha um monte de coisas, mas havia uma relação muito estreita comercial, apesar de que já se via que a coisa ia chegar a um momento que não ia ter mais jeito, mas isso começa a se quebrar, e na primeira presidência já nós vimos uma espécie de conflito comercial, digamos assim, né? Desse encontro comercial entre a primeira economia do mundo e a segunda economia do mundo, porque a segunda economia iria se tornar a primeira economia do mundo. O caminho está traçado para isso, né? E a influência começou a ser muito, muito forte. E o que nós vimos é os grandes investimentos dos Estados Unidos em tecnologia para criar a inteligência artificial, e a China lançou uma inteligência do nada, falou, nós temos aqui esta inteligência artificial, já temos essa tecnologia por mundo todo, aqui vocês têm empresas listadas que estão no mundo todo, né? Atuando no mundo todo. A questão de comércio eletrônico, as grandes empresas de comércio eletrônico, as grandes empresas de telecomunicações, tudo isso começou a estar no mundo, e a inteligência artificial feita muito mais barata. O primeiro que eu fiz quando se lançou essa novidade, saí correndo para testar o DeepSeek. No início a gente via que o DeepSeek tinha algumas coisas, dava para perceber que não estava totalmente antenado com as coisas do Ocidente, mas agora é uma ferramenta que compete claramente com as outras. Podemos seguir no próximo slide, comandante, para ir um pouco mais rápido nessa parte. Mas uma das coisas mais importantes que o Xi Jinping fez, lançou seu pensamento. Seu pensamento é multilateral, por incrível que pareça, e esse é o paradoxo que nós chegamos no mundo. A primeira economia do mundo, junto com as outras economias ocidentais que criaram as bases da ordem internacional no pós-guerra, nos acordos de Bretton Woods, a primeira economia do mundo está contra o multilateralismo criado naquela ordem internacional. A segunda economia do mundo, que estava isolada, que se abriu ao mundo e começou a jogar o jogo de Ocidente, começou a defender o multilateralismo. Começou a defender o multilateralismo, mas criou uma iniciativa, foi a primeira coisa que o Xi Jinping fez, lançar o Belt and Road, que é o cinturão e rota que todo mundo conhece. O Xi Jinping é de Xi'an, e a Rota da Seda, que durou séculos, que unia a Ásia com a Europa, também partia de Xi'an. Então, o Xi Jinping, baseado no ideário da Rota da Seda, lá de séculos atrás, e se chamava Rota da Seda porque o produto mais importante que se comercializava era a seda, mas se comercializavam diversos produtos. Era uma intensa relação comercial entre Europa e Ásia, e saía de Xi'an e até a Europa, Turquia, e o Xi Jinping, se baseando nesse ideário da antiga Rota da Seda, cria o Belt and Road Initiative, em 2013. Por quê? Porque a China, nós vamos ver aí, o crescimento econômico da China começa a bombar e a China começa a ter dinheiro. A China tem dinheiro para investir. E a única forma da China aumentar a sua influência geopolítica seria patrocinar projetos de infraestrutura
fora da China. E, evidentemente, os primeiros países em que a China começa a patrocinar esses projetos são os países do Sudeste Asiático. E depois, nós vemos que os espaços abandonados pelos países ocidentais começam a ser ocupados pela China, que vai lá, oferece financiamento para projetos de infraestrutura, sobretudo inicialmente no Sudeste Asiático e na África. Mas depois isso se espalha para o mundo todo, nós vamos ver no próximo mapa. Podemos seguir no próximo mapa, comandante, no próximo slide. Pode pular esse daí. A questão é logística, tá? E a questão é baseada em ferrovias, construção de ferrovias nos trens de alta velocidade. A China tem uma capacidade impressionante de construir ferrovias e de conectar. A China é toda conectada por ferrovias e os trens de alta velocidade funcionam mesmo. Então, como que a China poderia fazer, já que o mundo não tem uma estrutura boa para eu comercializar com essa gente, eu mesmo vou lá, vou financiar projetos de infraestrutura, de logística mesmo, ferrovias, portos, aeroportos, tudo que for logística, infraestrutura e telecomunicações. E desde 2013 para agora, o pessoal falou, opa, porque todo mundo queria fazer parte do Belt and Road Initiative. Porque a China começou a financiar projetos de infraestrutura e as coisas começaram a acontecer. E a China não só começou a vender produtos para o mundo e concebir produtos tecnologicamente inovadores para o mundo, sino também fazer investimento chinês direto nestes países, muitos deles que não tinham como aceder a outros empréstimos internacionais. E a China ia lá, não, eu empresto, como agora a China está aqui falando, eu compro, né? Eu compro. Está ruim para vocês, não estão querendo comprar, eu compro. Então, houve aí um vácuo, vocês entendem? Um vazio na presença dos países de Ocidente que a China começou a ocupar, justamente tendo uma capacidade de financiamento enorme. Podemos seguir para o próximo slide, comandante. Então, falamos de trens de alta velocidade, de comunicações, de meios de pagamento. Olha aí que interessante, isso foi em 2022. Todos os países que estavam naquele momento participando das iniciativas Belt and Road. Obviamente, vocês veem de fora alguns países, né? E o Brasil está fora ainda. Que uma coisa muito curiosa é que o Brasil não entrou no Belt and Road. O governo atual recitou e não entrou ainda oficialmente no Belt and Road, mas assinaram a história da ferrovia do Atlântico Pacífico. E vocês veem aqui outros países que não estão, e vocês veem como esta questão vai se estendendo. Olha o Sudeste Asiático, a Ásia, a África. Inclusive, alguns comentam que a questão do Irã, né, tem uma ferrovia que chegava até o Irã, da iniciativa Belt and Road, conectando Ásia, Eurásia, tudo. Assim, a questão está acontecendo e é muito importante e muda a geopolítica, muda mesmo, né? Recentemente, nós estivemos aí no Peru, ampliação do porto, muito importante. Vocês sabem que o Peru está conectado com a China pela APEC, né? ASEAN são organizações, digamos assim, que reúnem os países de Ásia-Pacífico que cooperam entre si também. E nós temos aqui a influência da China na África total, com pouquíssimas exceções, né? Podemos seguir, comandante. Então, o Belt and Road mesmo é uma ameaça, né? Aqui está a bendita da ferrovia, né, que conectaria o Atlântico com o Pacífico. E o porto lá no Peru já está pronto, né? A questão é ampliar os meios de logística, de infraestrutura, para realmente fazer comércio. O negócio da China é fazer comércio. Como é que eu vou fazer comércio? E a China se encontrava numa disjuntiva que a China cresce, exporta, mas chega um momento que, se as circunstâncias externas à China, elas não acompanham esse crescimento, o que eu faço?
com esses produtos. Então, a China começa a pensar, esse é um pensamento do próprio Xi Jinping, que é, eu não posso só exportar, não posso ser um país que só exporta. Eu preciso fortalecer a minha população, eu preciso criar uma classe média, primeiro tirar gente da pobreza. Mais de 800 milhões, assim, um dos países que mais tirou gente da pobreza nos últimos tempos, a China. E segundo, fortalecer uma classe média. Eu tenho que criar também consumo interno. Porque é um país muito populoso, mas eu tenho que dar poder de compra para a minha população, porque se as circunstâncias externas estiverem ruins, e a China já está observando que o crescimento econômico dos países ocidentais não era tão elevado. E sim, é verdade que o crescimento econômico da China também não era mais tão elevado, porque por muito tempo cresceu acima de 8%, 2 dígitos de crescimento, um negócio escandaloso. O pessoal olhava e não acreditava como é que a China crescia tanto. Mas, nos últimos tempos, a China vem crescendo menos. Porém, cresce menos numa base maior, você entende? Já tinha muita estrutura pronta. Eu, por exemplo, a primeira vez que fui para a China foi em 2005. Muito pouco tempo depois que a China entrou na OMC. E é interessante, porque quando a gente visita o país, a gente há um uníssono. Quando eles lançam um pensamento, há um uníssono, parece um mantra que fica na cabeça das pessoas lá. OMC, bombava tudo que tinha a ver com a OMC. Quando eu fui, aí comecei a ir praticamente depois de 2005, eu fui para Beijing e Tianjin. Em Tianjin ainda tinha bicicletas. As pessoas andavam com bicicletas na rua. Em Beijing já nem tanto. Assim, a mudança que as pessoas veem de um ano para o outro, depois eu voltei no ano subsequente, e aquela cidade de Tianjin era uma tremenda de uma cidade. Era uma tremenda de uma cidade. Então, a China foi construindo cidades, construindo ferrovias, construindo conexões, construindo infraestrutura, né? A represa, grandes represas. A China começava a precisar de energia, porque na década de 90 teve até um problema de energia muito grande. Então, a China não podia crescer se não estivesse conectada com o mundo. Não podia mais se fechar. A China já estava inserida na economia mundial, e a China passou a ser um componente essencial da economia mundial. Podemos seguir, comandante? Aí, então, se cria o projeto Made in China 2025, que é agora. Agora nós estamos no ano em que esse projeto 2013, né? Sempre esse planejamento é uma constante, né? Então, assim, 2025, nós queremos que as coisas sejam concebidas na China. Mas isso não é à toa que acontece. De que forma acontece? Forte investimento em ciência e tecnologia, em educação, na universidade. Nós já tínhamos visto como o Deng Xiaoping já tinha feito algumas iniciativas e nos governos subsequentes essas iniciativas se aprofundaram. Vamos pegar as universidades chinesas e torná-las top no mundo. Pega pelo menos 100, tem que ser top. Vamos ampliar esse número. Vamos dar estrutura para as universidades. Vamos levar os nossos alunos para o exterior. De 5 milhões de estudantes estrangeiros no mundo, mais de 1 milhão chineses. Aonde que eles iam? Nos principais países. As universidades do Reino Unido, dos Estados Unidos, dos que se chamam Main English Speaking Destination Countries, são os países de língua inglesa, ou também, além deles, os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles não sobrevivem sem alunos chineses. Porque a China era o primeiro país que exportava estudantes para o mundo. Por quê? Porque esses alunos iriam aprender, iriam ver como que as coisas acontecem e volta para a China e desenvolve a China. Então, forte investimento em ciência e tecnologia, subvenções e incentivos fiscais para as empresas que inovam. A inovação começa a ser um mote, né? Criação de grandes conglomerados tecnológicos e treinamento e capacitação de mão de obra qualificada. E o resultado de tudo isso, apoio
a exportação de tecnologia concebida na China, de empresas chinesas. Então, quando isso ocorre, houve um desencontro mental do Ocidente. Fala, meu Deus do céu, agora esses caras fizeram tudo isso, uma espécie de revolução. A China forma mais engenheiros do que o mundo, investe em ciência e tecnologia mais do que o resto do mundo. É um negócio planejado, gente, planejado. Política de Estado. Né? Aqui não, aqui vai um governo, um é a favor da educação, o outro quer voltar atrás porque o outro tirou investimento da educação, da ciência e tecnologia. Nós, em Latinoamérica, inclui o meu país, o Uruguai, nós não temos política de Estado no que diz respeito à educação, ciência e tecnologia. É fundamental. E a China não é tonta. Veio isso na Coreia do Sul, viu isso no Japão. O primeiro país em que a China se inspirou foi no Japão. Lembrem-se que o Deng Xiaoping foi ver o Japão. Foi ver como que as empresas japonesas estavam desenvolvendo suas atividades e tudo isso. Então, já há um precedente de saber que ciência, tecnologia e inovação contribuem para o desenvolvimento do país, mas isso não ocorre de um dia para o outro. Isso tem que ser uma política realmente de desenvolvimento de cientistas mesmo. Podemos seguir, comandante? Isso eu acho sensacional. Olha, as empresas chinesas estão no mundo todo, hein? E cada vez mais a gente vai ver, estão chegando diversos tipos de empresas chinesas aqui em todas as áreas. Chegam, investimento direto, compram outras empresas, se associam, e quem vai falar que não? Quem precisa de capital, quem precisa de solução, abrem as portas. Né? Nós mesmos, lá no Instituto Confúcio da FAAP, comandante, a gente treina essas empresas que começam a adquirir outras empresas e começam a atuar aqui no Brasil. Nós treinamos justamente nessa questão intercultural, porque, claro, as culturas elas são diferentes e precisa entender um pouco a visão de mundo para poder se relacionar. Né? Podemos seguir, comandante, no próximo slide. Aí a China começa a investir fortemente em tecnologia. O computador quântico mais avançado do mundo está na China. Alguém pode dizer que não, mas há muitas coisas mais avançadas no mundo estão na China. Nesses dias eu estava vendo as notícias, a primeira loja de robots, gente, de robots do mundo na China. Então, assim, tudo isso faz com que as circunstâncias comecem a dizer, bom, a gente está perdendo o jogo que a gente criou. Se eu estou perdendo o jogo que eu mesmo criei, deve ser um desgosto muito grande. Então, assim, vamos mudar o jogo? Vamos chacoalhar para ver se a gente reverte essa circunstância. Podemos seguir, comandante? Bom, isso aqui, eu vejo que não se vê muito bem. Quem sabe depois vocês possam observar. Eu vou mandar a apresentação. Mas aqui nós temos os planos quinquenais e o que ocorreu em cada período. Né? Por exemplo, claro, depois da Revolução Comunista de 1949, reconstrução. Né? Houve uma aposta no grande salto adiante que não funcionou, e nós vimos que não funcionou. Tá? Depois, a Revolução Cultural, infelizmente, tampouco funcionou. Mas o interessante é que chinês, gente, chinês tem um discurso indireto. O chinês não vai dizer o Mao Zedong não prestava, não. Ao contrário, vai resgatar o que tinha de positivo na época de Mao Zedong. Essa questão da harmonia é muito importante. E há uma questão de não confronto. Não, peraí, o camarada Mao Zedong, a gente resgata isto. Não vamos reconhecer abertamente na frente de todo mundo que ele errou para caramba nessas iniciativas. Ao contrário, resgatamos o que ele tinha de bom e seguimos adiante no socialismo com características chinesas. Né? E aí nós temos o período de 71 a 75 que começa a se reestruturar. Podemos seguir no próximo slide, comandante. Aí nós vemos os planos que começam a mudar a China, né? Fim da Revolução Cultural, início das reformas, abertura. Né? Aí nós vemos como realmente as políticas de mercado... Tinha alguns que chamavam que a China tinha um capitalismo de Estado, né? Porque me abro ao capitalismo, no lugar de eu criar meu próprio bloco e praticar outra coisa que não seria o capitalismo, não me inserir no modo de produção, ao estilo marxista mesmo, modo de produção capitalista,
eu jogo o jogo do capitalismo. E aprendo esse jogo e tento ganhar o jogo, né? Aí vocês podem ver aqui entre 86 e 90, a aceleração das exportações, a manufatureira, toda aquela coisa de investimento. E aí começa o ênfase na ciência. Ciência. E, claro, a questão ambiental começa a surgir, né, gente? Porque tinha momentos que você ia para a China e o smog era impressionante, porque se era a fábrica do mundo, primeiro, consome energia que nem louco, contamina que nem louco. Então, assim, a questão ambiental uma hora teria que surgir, né? São os que mais contaminam no mundo, realmente, por conta de todo esse desenvolvimento tão grande. Podemos seguir adiante, comandante. E aí nós vemos como nós chegamos aos anos mais recentes, em que você vê aí a entrada na OMC e você vê aí o crescimento sustentável e a questão de reforço, educação, saúde, questão energética, são questões muito essenciais e importantes para a China. Podemos seguir essa parte meio rápida, é só para mostrar que existem os planos quinquenais, não é uma coisa que nem o projeto... Os programas dos partidos políticos que botam aí, depois não se sabe nem o que é. Não, isso aqui acontece mesmo, né? Acontece mesmo. E nós chegamos aqui ao momento atual, né? Nós vemos o período Xi Jinping, como começa a questão da inovação muito forte, muito forte. E nós vemos o desenvolvimento de alta qualidade, digitalização, né? E a questão tecnológica muito forte. Essa é a aposta da China. Essa é a aposta da China. Né? E não sei nem se dá para ver, comandante, mas esses livros aqui que nós temos no Instituto Confúcio, eu acho que quando o senhor foi, a gente viu. Eu mostrei para o senhor. Sim, sim. Aqui tem coletâneas de discursos dentro dos congressos do Partido Comunista, do pensamento do Xi Jinping, do pensamento de Deng Xiaoping, e tudo isso, né? Tudo isso. E é muito legal, porque se quer saber o que eles estão apostando, o que eles estão fazendo, ele é isso tudo. E tem esse outro livro aqui, que está até em espanhol, que eu comentei da vez passada, que é muito legal, porque ele mostra a China emergente, ele mostra como é que a China foi fazendo, né, essas apostas que a China fez. Né? Tem vários outros livros, né, mas assim... algumas coisas muito interessantes que a gente pode ler. Vamos seguir adiante, comandante, para não atrasar nessa parte. Chegamos ao plano quinquenal atual, né? Inclusive, vocês veem aqui que esse daqui vai começar no ano que vem. Então, já sabemos o que a China quer até 2030. Não é? Crescimento, inovação, transição para baixa emissão, sim, estão se planteando isso. Estão se planteando a questão do meio ambiente. Indústria e infraestrutura fundamental, economia digital, segurança cibernética e desenvolvimento regional equilibrado. Por quê? Porque quando a China, essa questão de desenvolvimento regional equilibrado, quando a China ela criou as zonas econômicas exclusivas, houve um desequilíbrio interno do país. A parte da região que se abriu ao mundo se desenvolveu muito mais, e o resto não. Então, um dos planteamentos era levar o desenvolvimento para dentro da China, para as áreas mais internas e mais afastadas das áreas mais avançadas. Senão, não há equilíbrio na sociedade chinesa, né? Então, isso tem a ver com educação, isso tem a ver, inclusive, tem uma proposta que faz parte do pensamento do Xi Jinping, que é levar justamente que todos os membros do Partido Comunista eles trabalhem fortemente para esse desenvolvimento regional, no contato com a população, no contato direto com as pessoas, para entender quais são os problemas das pessoas. Né? Então, tudo isso para mostrar que a China realmente planeja, né? Faz um planejamento. E como que as pessoas se inteiram do que começam a ver o que vai acontecer na China, justamente através desses planos quinquenais, dos discursos, né? Do pensamento do Xi Jinping, né? Comunidade de destino comum, né? Abrir a China e fazer o resto participar. O Xi Jinping diz, vamos participar desse crescimento. Né? Claro que aqui não é tudo maravilha, gente, mas a gente aqui está destacando aqueles aspectos que fizeram a China chegar onde chegou. Podemos ir para o próximo, comandante?
Isso aqui podemos pular, mas assim, essa parte de reforma institucional e governança é muito importante, porque é isso que eu estava falando, que os membros do Partido Comunista estejam inseridos nas necessidades e atendendo às necessidades da população, né? E vocês veem aí uma coisa importante que o comandante fala sempre, que eu vejo o comandante falando, a modernização das Forças Armadas chinesas são parte do planejamento do plano quinquenal, desde antes. E mais ainda, né? Modernização, tecnologia e persônica, olha tudo isso daqui, né? Integração das Forças Armadas com toda a questão tecnológica, né? Claro, segurança alimentar e energética, são aspectos extremamente importantes. O comandante vai dizer, está se preparando para alguma coisa, né, comandante? Não tem como aumentar o investimento. Bom, esse daqui não vai dar para ver, porque tem que apertar. Eu posso depois deixar o link para vocês verem como evoluiu o PIB da China, né? O que foi evoluindo ao longo dos anos. Mas podemos ir aqui agora são uma série de gráficos, tá? Podemos seguir, comandante. Aqui vocês veem, não dá para ver muito, mas dá para ver como foi evoluindo o PIB da China, né? Nas vezes que caiu, ou era a proquista externa, ou era a Revolução Cultural, ou era a política de grande salto adiante, ou algumas crises externas. E em alguns momentos em que a China teve crise interna por conta da liberalização de preços. Então, assim, a China, quando passa a estar inserida no mundo, ela passa realmente a se integrar e a ser afetada e a afetar o mundo, né? Mas são crescimentos em alguns momentos impressionantes e por várias décadas consecutivas acima de 8%. No próximo gráfico, comandante, podemos ir no próximo slide, aqui o crescimento real do PIB da China, né? Aqui vocês podem ver a baixa no momento, né, da crise. Aqui estamos em anos mais recentes, né? Nós vemos a baixa e agora, sorpresivamente, a China continua crescendo mais de 5,4%. Então, assim, a China continua crescendo, quando o crescimento em outros lugares é muito pequeno, ou pode ter decrescimento, ou pode ter crescimento zero. E isso tudo numa base maior do que em décadas anteriores, né? Porque já se fez muito. Nós estamos falando de um PIB muito maior. Podemos seguir, comandante? E eu gostaria que vocês olhassem a última figura aí, não? Se dá para ampliar para o comandante. Olha aí, mostra, nos anos 2000, quem dominava o comércio internacional, e em 2024, quem domina o comércio internacional. Olha, essa figura, ela é muito determinante, né? Os Estados Unidos, nos anos 2000, e hoje a China no mundo todo. Basicamente, a China hoje é o primeiro parceiro comercial de todos esses países que estão em vermelho. Vocês têm algumas exceções aí. Centro-América, obviamente, quintal dos Estados Unidos. Paraguai, por que motivo vocês acham que Paraguai não está no vermelho? Não sei se eles querem escrever, comandante. Se alguém responde e sabe a resposta, show. Europa Ocidental, né? Mas o resto, a China é o primeiro parceiro comercial. Aqui na primeira figura, olha só, entre 2013 e 2021, a China contribuiu ao crescimento da economia mundial em 38%, mais do que todo mundo. Então, se acontece alguma coisa na China, dança todo mundo. E aí vocês veem as economias, as maiores economias do mundo hoje em dia são a primeira, Estados Unidos, segunda, a China. A Alemanha ainda e o Japão ficou lá para trás, quando o Japão por muito tempo era a segunda economia, né? Depois foi passada pela Alemanha. Mas, assim, a China é na ascendência ainda. E na ascendência. Alguém respondeu, comandante, sobre o Paraguai? Deixa eu ver aqui, doutor. Por causa de Taiwan. Reconhecem Taiwan. Isso, exatamente. O Paraguai não reconheceu a China, né? Então, tem relações diplomáticas como Taiwan, reconhece que Taiwan é um país, enfim. Então, e a China vai insistindo, né? Honduras, até faz pouco tempo, também não reconhecia, mas a China conseguiu em 2023. São poucos países hoje em dia. Obviamente, Taiwan não reconhece a China, né, gente? Então, assim, e você tem o Vaticano, algumas ilhas, mas na América Latina
você tinha Guatemala, tinha Honduras, né? Honduras recentemente reconheceu, e a China está insistindo muito com o Paraguai. Muito, muito, muito. A China está seduzindo os amigos paraguaios para que se estabeleçam as relações diplomáticas, porque assim, não vai ter crescimento comercial com o Paraguai falou assim, não estamos abertos. A China não, mas você tem que reconhecer a gente. Senão não tem comércio, meu amigo. No resto do mundo, a China passou a dominar. Podemos seguir, comandante, no próximo slide. Aqui, olha que interessante. Esse gráfico eu coloquei pelo seguinte. Olha que interessante. As empresas americanas, aí vocês têm os anos até 2022, né? Que estavam nessas Fortune 500. E a China, que tinha só 3 no ano 95, e hoje passou os Estados Unidos. Então, assim, não é uma coisa, não, a gente não está chutando aqui, são coisas que têm base, né, gente? Tem base. Por isso que esse estresse todo e essa quebra da ordem internacional, uma quebra proposital, né? Seguimos adiante, comandante. Eu não quero ficar, né, mandando um monte de grafo, mas é que às vezes eu vejo que isso aí é mais interessante no sentido de que vocês entendam o investimento em ciência e tecnologia também. Que percentagem do PIB eu invisto em ciência e tecnologia? Aqui é moeda local em yuan, né? Então, assim, foi aumentando substantivamente e vai aumentar mais, há metas para isso, né? E isso tudo está tendo resultado. Não é uma coisa que a China não viu, já está vendo o resultado. Podemos seguir adiante, comandante. Aqui vocês têm a questão de instalações robóticas. Gente, olha o mundo e a China. Podemos seguir adiante, comandante. Aqui, esse gráfico eu coloquei simplesmente para vocês verem a questão tarifária, né? Tarifa chinesa sobre produtos dos Estados Unidos e tarifas dos Estados Unidos a produtos chineses. Já estava ruim para a China. Desde a vez anterior, porque o governo do presidente Biden não mudou o panorama, continuou naquela política, não era tão de choque, mas continuou. Porque eles também entendiam que aqui há uma questão de quem domina as tecnologias. Né? Se já domina o comércio, já tem investimento estrangeiro, já está no mundo todo, primeiro parceiro do Brasil, a China é primeiro parceiro comercial desde 2009. Já faz tempo que a China é primeiro parceiro comercial do Brasil. Podemos seguir, comandante? Aqui uma questão mais de militar, investimento militar, o negócio também, para alguma coisa estão investindo, né, gente? Olha, desde que o Xi Jinping assumiu em 2013, até hoje a coisa como está crescendo. E no próximo gráfico, comandante, podemos ir para o próximo gráfico, vocês veem a comparação com Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos tudo é mais caro, né? Aqui eu não sei como... Exatamente, doutora. Isso que eu queria falar para o pessoal, porque a gente não pode olhar só o investimento chinês. Vocês têm que olhar que o chinês ele faz um navio com 1/3 do preço do navio americano, gente. E o pessoal fala, não tem qualidade. Olha a guerra da Índia e do Paquistão. O Paquistão usava equipamento chinês. Deram um show na guerra contra a Índia aí recentemente. Porque aqui mostra o investimento americano que é infinitamente superior e o investimento chinês. Mas a gente sabe que isso não há realmente uma relação direta, né? Porque há algumas questões aí que eu não vou mencionar, que nesse investimento americano, que a gente sabe que não é assim. Não quero falar aqui na live, mas que não é... Eles sabem, doutor, eles sabem. Eles sabem. Essa plateia sabe. Deixa eu mostrar uma coisa para a senhora. Eu mostro sempre para o pessoal aqui. Fique à vontade, porque essas coisas são muito interessantes. Esse aqui é o catálogo da Norinco chinesa de 2015. Aí vocês veem aqui, eles têm todo tipo de armamento, todo. De granada de artilharia, tudo que vocês podem pensar. Isso é o de 2015. Se for pegar o de hoje, passados 10 anos, é um negócio avassalador. Então, assim, eu acho importantíssimo esse quadro que a doutora Lourdes está nos passando hoje, pessoal, para vocês entenderem o gigante que está vindo aí. O negócio é realmente grande. Eu estava almoçando com
Luiz Nassif hoje, e a gente começou chegamos à mesma conclusão. Alguns políticos americanos, doutor, acham que a China é uma reedição da União Soviética. Não é nada disso, é uma coisa muito maior. É um desafio imenso, né? Podemos seguir adiante. Dessa parte, o comandante pode falar muito mais que... Aqui é interessante, porque aqui já tem a ver com o Brasil. Vocês sabem que o Brasil estabeleceu relações diplomáticas em 1974, reconhece a China. Quando você reconhece a China como país, você estabelece relações diplomáticas. E foi o governo militar que reconheceu a China e estabeleceu relações diplomáticas para a China. Desde esse momento para cá, mais de 50 anos agora de relações diplomáticas Brasil-China, a relação tem sido muito intensa e tem sido totalmente favorável para os dois países e para o Brasil especialmente, porque o Brasil tem um superávit comercial com a China e há uma complementariedade na balança comercial dos dois países. Nesses gráficos vocês podem ver, não sei se dá para ver direito, comandante, se dá para ampliar um pouquinho, mas vocês veem uma linha... Mas a gente sai para a gente ampliar, doutor, que é o máximo que dá. Ah, não, tudo bem. Tudo bem, mas dá para ver aqui, ó, as importações e as exportações, né, do Brasil, e isso foi agora em 2025. Então, primeiro trimestre, né, vocês veem aí 19,8 do Brasil para a China e 19,1. No início do ano, era curioso, porque foi a primeira vez que teve uma espécie de déficit comercial com a China. E vocês veem os outros países aqui, né? Vocês veem o que nós sabemos que é verdade, que o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta. Quer dizer, a balança comercial é mais favorável para os Estados Unidos na relação com os Estados Unidos. Podemos seguir adiante. Era só para mostrar isso, comandante. Mas eles vão ter acesso ao material. Aqui nós vemos a saldo de balança comercial, né? É engraçado que pela primeira vez no ano teve um déficit, mas começou, depois isso foi ajustado. E aí, a complementaridade da relação comercial. O Brasil, basicamente, exporta minerais, soja, alimentos minerais, né? E a China exporta tecnologia para o Brasil. Então, realmente... E a tecnologia chinesa já está faz tempo no Brasil. Nós já sabemos disso, isso já seria demais eu comentar aqui, né? Podemos seguir, comandante. Isso já tínhamos visto, eu coloquei aí de novo para colocar nesse lugar, já tínhamos visto. E aí, para concluir, a questão do socialismo com características chinesas, que eu já tinha falado, que foi estabelecido pelo Deng Xiaoping e que continua no ideário do Xi Jinping, né? E podemos seguir no próximo slide, comandante. Aqui coloquei uns conceitos que estão lá no dicionário para entender a China, que é o 5 em 1, 5 in 1. Né? Em 2012, 5 em 1 é uma expressão que define as áreas principais de desenvolvimento: economia, política, cultura, social e ecologia. Né? E isso foi estabelecido por Hu Jintao, que foi o presidente antes do Xi Jinping. Então, é muito interessante que essas áreas de desenvolvimento que eles apostam são importantes e fazem parte do planejamento aí dos planos quinquenais, né? Outra coisa que se fala muito, o pessoal não sabe muitas vezes o que é um país, dois sistemas, né? Um país, dois sistemas. Quando Hong Kong e Macau retornam para a China, né? Se mantém tudo que eles já tinham, né? É um só país, mas se deixa ter o sistema que eles tinham. Vocês sabem que com Hong Kong existem muitos atritos, né? E recentemente, nos anos recentes, teve bastante atrito, inclusive no período Xi Jinping, né? E uma seguidora, comandante, perguntava se era verdade que na região de Macau se falava português. Sim, claro, era colônia, muito influenciada, mas hoje em dia eles não falam tanto português, tá? Mas tem, por exemplo, o português, se fazem concursos de português, se apoia muito a língua portuguesa em Macau, área de cassinos também ali, mais do que Las Vegas, é um negócio maluco, mas é muito, muito interessante essa relação cultural que ainda persiste, né?
que ainda persiste. E o interessante, podemos seguir adiante, como eu acho que aqui já terminou, viu, comandante? Acho que aqui eu não coloquei mais nada. Não... Isso aqui vocês não vão conseguir nem ver aqui, mas mostra uma timeline bonitinha e mostra o crescimento do PIB chinês de acordo com esses períodos históricos da China. Então, para concluir, eu não quero me estender muito, mas tem outros momentos que são interessantes tocar, que são essa questão do pensamento chinês. Eu não sei como estamos de tempo, comandante. Se quiser finalizar, a gente finaliza já. Não, doutora, a gente quer ouvir a senhora. Dá para fazer mais uns minutos, sim. Vamos lá, a gente quer ouvir a senhora. Porque eu penso o seguinte, gente, a doutora Lourdes, ela tem muita coisa a nos acrescentar, então não dá para fazer numa live só. É interessante também, tem o canal da doutora Lourdes aqui, vocês irem lá fazer os comentários e vão falando os temas que vocês querem que ela desenvolva. Ela tem um conhecimento enciclopédico da China. Vocês colocam os temas, a doutora Lourdes prepara os mesmos e a gente vai fazendo as lives aqui, porque eu acho que está abrindo a cabeça de muita gente, né? Uma noite muito produtiva. Mas desculpa, deixa eu devolver o microfone para a senhora. Perfeito, não, muito obrigada, comandante. Para concluir, eu acho que é interessante também entender, quando a China ela começou a se tornar grande, ela começa a querer fazer também uma política de soft power. E nós falamos isso da vez passada. O que é esse soft power? É um conceito de que você pode influenciar o mundo por intermédio da sua cultura. E nós estamos falando de uma cultura milenar, uma cultura de 5.000 anos. Não podemos deixar de reconhecer isso. Mas muito desconhecida por muita gente até recentemente, né? Então, essa questão do soft power tem a ver, inclusive, com os institutos Confúcio. Os institutos Confúcio que se montaram lá no início dos anos 2000, 2005, são um exemplo da política de soft power. A diplomacia dos pandas, que nós vimos também, é um exemplo de política de soft power. Mas o Instituto Confúcio, para ensinar língua e cultura chinesa fora da China, é uma política de Estado chinês. Se montaram, então, mais de 500 institutos Confúcio no mundo todo, em todos os países do mundo, mas quando começou o atrito comercial, muitos institutos Confúcios nos Estados Unidos começaram a ser fechados. E começaram a acusar as pessoas que estavam no Instituto Confúcio de espiões, né? No Brasil, nós temos mais de 9 institutos, que acho que agora 10 ou 11 institutos Confúcio. E se instalam em universidades em parceria com universidades chinesas, onde eu trabalho, além de eu cuidar das relações, da internacionalização da FAAP, do Departamento de Internacionalização da FAAP, eu também estou como diretora local do Instituto Confúcio. E como tudo na China é tipo joint venture, no Instituto Confúcio você tem uma diretora chinesa, ou diretor chinês, e um diretor local. Eu faço esse papel de diretor local. Então, por intermédio desse papel de diretor local, eu comecei a aprender muito sobre a China. Porque todos os anos a gente tinha que ir para as reuniões dos institutos Confúcio. E naquelas reuniões de acadêmicos, com acadêmicos do mundo todo, a China seria mostrada ao mundo. Quando nós tivemos os Jogos Olímpicos de 2008, a China foi mostrada ao mundo. Em outro momento que foi muito importante foi na Expo Shanghai, Expo das Cidades, né, que acontece em diversas partes. A de Xangai foi impressionante. E era um momento que a China, isso foi em 2010, se não me engano, que a China também era mostrada para o mundo. Então, há um mote, digamos assim, de mostrar o positivo da China e ter essa influência por intermédio do soft power. O soft power tem a ver com o pensamento chinês, o pensamento confucionista, taoísta, budista. E é interessante dizer aqui, para encerrar, que chinês, ele vê o mundo, se relaciona do ponto de vista confucionista, mantendo essa harmonia e as relações dentro da sociedade com base a uma estrutura, uma ordem hierárquica, mas enfrenta dificuldades como o taoísta. Isso é legal, porque o taoísmo, gente, para concluir, o taoísmo, que é esse Tao, essa relação, vocês já sabem isso, do yin e yang, tem a ver com o curso das coisas e a aceitação da mudança e da inevitabilidade da mudança nas circunstâncias atuais. Mas os chineses têm uma coisa que tem a ver com esse taoísmo, que eles conseguem mapear as circunstâncias e entender esse movimento ínfimo
que indicam uma mudança de curso. E é muito interessante, porque quando a gente vê esses planos quinquenais, essas mudanças de pensamento, nós percebemos que esses líderes, a gente goste ou não, eles são líderes, eles conseguem perceber essa mudança ínfima do traço. E nós estamos agora, pessoal, num momento da história, e eu gosto de usar uma analogia, comandante, que é uma analogia científica, digamos assim, de Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, que ele explica como ocorrem as revoluções científicas. E as revoluções científicas, elas começam a ocorrer porque existem algumas anomalias, existem alguns cientistas que eles começam a ter outra visão sobre as coisas. E quando a maioria da comunidade científica já não compartilha da visão anterior, nós temos uma revolução científica. E aparece um novo paradigma, se chama. Um surgimento de um novo paradigma. Quando a China entrou na OMC, quando a China se abriu ao mundo, a China estava se inserindo num paradigma. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, a China começou a criar anomalias nesse paradigma. Porque esse paradigma em que nos encontramos, ele foi concebido para que certos países tivessem sucesso dentro desse paradigma. E a China começou a ter sucesso dentro desse paradigma e se tornou uma espécie de anomalia. Nós estamos em um momento histórico de mudança de ordem. Mudança de ordem. Para onde vai, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Mas é inevitável, né, doutora? Mas é inevitável. Não sabe onde vai, mas vai. Então, para concluir, do ponto de vista taoísta, as mudanças são inevitáveis. E nós estamos em períodos de mudanças drásticas. Então, enfrentemos esse momento do ponto de vista taoísta, observando, aprendendo e entendendo para onde que vai o rumo das coisas. E é muito difícil estabelecer essas conexões. Mas não adianta a gente... Por exemplo, é muito difícil o chinês reagir imediatamente a alguma coisa, né, comandante? Ele espera o momento certo para reagir. Ele espera o momento certo para dar uma resposta. Por quê? Porque ele está mapeando o ambiente. Quando eu falo de mapear o ambiente, é mapear as circunstâncias. Isso tem a ver com o taoísmo. Isso eu aprendi com o chinês, porque eu, comandante, sou muito impulsiva, né? Sendo uruguaia, extrovertida, já falo qualquer coisa. E, realmente, muitas vezes, não falar é a melhor opção. Então, não ache que quando a China está calada, está inerte. Não, quando está calada, olha, se agarre, porque eles estão mapeando o ambiente, estão vendo quando que vão reagir, de que forma vão reagir, e etc, etc. E, comandante, é isso, eu fico por aqui. Eu agradeço muitíssimo esse espaço que o senhor abriu para mim. Eu não me acho, pessoal, pelo amor de Deus, não me acho dona da verdade nem nada. Simplesmente eu estou compartilhando o que eu tenho visto, né? E vocês também podem compartilhar. E esses podcasts que eu faço, agora publiquei um sobre o mundo VUCA e o mundo Vani, que vocês podem ver lá no canal. Essa mudança de visão de mundo. Vani é um acrônimo que se usa para o mundo de hoje em dia, que tem a ver com um mundo super, hiper frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? O mundo VUCA, que era um mundo da década dos 80, 90, é um conceito militar, né? Então, se vocês quiserem, são podcasts que eu faço curtos para trazer alguns conceitos que eu acho interessantes, inclusive para os alunos, que a gente dá aula sobre essas coisas, né, comandante? E convidar a todos que quiserem estudar chinês, estudar com a gente no Confúcio, fazendo propaganda, né? Tem o pessoal tem que ir lá conhecer a FAAP, né, doutora? É importante. Por favor, e tem curso online, né, comandante? Tem curso online, tem desconto agora nos cursos de chinês. É FAAP, www.faap.br, e ali tem o Instituto Confúcio, tem palestras que a gente faz. O senhor conheceu, vamos fazer coisas com o comandante Robson lá na FAAP também. Temos missões para a China, que quem sabe o comandante se une numa das nossas missões para a China. Temos missões para a China, que a gente aprende muito nessas missões, e, enfim, é isso, viu? À disposição e muito grata, comandante, muito grata.
Gente, esse aqui é o canal da doutora Lourdes. Eu deixei o link aqui na descrição. Peço que vocês se inscrevam e sigam a doutora, tá? Vocês já viram, eu não preciso dizer do padrão de qualidade do ensino que ela nos traz aqui. Doutora, tem um tema sobre China que eu quero discutir com a senhora. Eu vou mandar um zap depois para a senhora pensar, ver se dá para a gente fazer um trabalho disso aí, uma apresentação aqui para o nosso público. Então, eu vou mandar depois a sugestão. Aí a senhora vê se a senhora quer trabalhar esse tema aqui. Porque nós temos que descobrir a China, gente. Não dá mais para negar. O elefante está dentro da sala, não dá mais para negar, tá? Eu acho que até o ano passado aí ainda dava para chegar e falar, não, a China, mas agora já chegou. Não tem mais como esconder. A China está aí com uma árvore um elefante decorado com adereços de uma árvore de Natal e ligado na tomada. A verdade é essa. Então, eu quero agradecer a doutora Lourdes, tá, pela aula maravilhosa que a senhora nos deu aí. Tá? Mandar um abraço para todo mundo lá na FAP, para a Chu, para o seu marido também, para o Danilo. Tá? E eu quero mandar vou mandar umas sugestões aí de uns temas que eu gostaria que a senhora pudesse trazer aqui para o... Tem uma amiga minha, Rose, ela escreveu um livro sobre a inovação na China. É muito interessante, ela pode ser uma pessoa interessante também para o senhor e para os seus seguidores. Vamos trazer esse. A gente continua falando, comandante. Muito obrigada. Se eu precisar descansar, o senhor está fazendo uma live atrás da outra, que coisa louca. Não, mas, ó, pessoal, o link para o canal da doutora Lourdes está aqui na descrição, tá? Muito obrigado, doutor. Uma boa noite para vocês aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigado.